Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Esse é o nome do nosso canal. Você talvez esteja ouvindo este vídeo através de alguma mídia digital, pelo Instagram, Facebook, não sabe como acessar o conteúdo. É só colocar Igreja em Espírito e em Verdade, YouTube, Geraldo Moraes. Pronto! Acessou um canal cheio de conteúdo, com bastante informações, alguns assuntos bem descontraídos, mas o principal objetivo é mostrar que a doutrina da igreja, da chamada igreja, a doutrina tradicional, totalmente defeituosa, não faz nenhuma razão. A existência do sistema religioso é apenas para angariar fundos. Não faz nenhum sentido, não tem base bíblica. A existência, quando tenho dito que quando eles vão a um cartório registrar a empresa, então se pergunta, é instituição sem fins lucrativos? Eles dizem sim, sem fins lucrativos, mas toda a sua existência, toda a sua estrutura tem um fim lucrativo. Antes, é tão verdade isso, que é pagamento de salários, já é algo que se visa o lucro. Meu bem-vindos aos novos inscritos. O tema da nossa live hoje é culto de oração, é um conceito judaico. Não só o culto de oração, mas como apresentação de criança, rituais, festas, comidas e bebidas, consagração de pastor, as liturgias, a leitura da lei como se fazia na sinagoga. Tudo isto é um conceito judaico. Aliás, a vida religiosa evangélica está baseada na lei de Moisés, na cultura judaica. A igreja existe com uma cultura, mantém a cultura judaica. Eu não entro mais, nem me pagando, eu entro nesses lugares. Eu já entrei em lugares que tinha uma bandeira de Israel, candelabro. Ora, mas bandeira de Israel? O que tem a ver comigo? Candelabro? Mirra? Chofar? Homens de quipá? Ora, óleo consagrando homens? Ora, isto para mim cheira cheira macumbogério, porque não se tem base para dizer nós somos uma igreja de Cristo com essas parafernálias. Não tem como você se apresentar como um cristão sendo um fajuto judeu religioso. Eu quero ler com vocês uma passagem bastante conhecida. Está na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo de número 14. Preste bastante atenção neste versículo que você conhece, mas eu quero te apresentar um detalhe no versículo de número 15, antes da gente entrar e mostrar com passagens bíblicas que o que se fazem nas igrejas como culto de oração é um conceito judaico que não tem nada a ver com a igreja dos gentios. Leia isso. Disse Paulo aos Gálatas, é um texto de Paulo, né? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu,
Por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Então, a primeira coisa que se observa é que Paulo teve uma ótica apurada de que Pedro e os demais que estavam com ele, na verdade dissimulando, não viviam corretamente a verdade do evangelho. Então, o evangelho tem um proceder, tem uma verdade a ser vivida. Fora disto, você entra num campo religioso, porque evangelho de Cristo não tem nada a ver, repito, não tem nada a ver com isso que se pratica aí. O que se pratica é judaísmo. E um judaísmo falsário, porque a Páscoa que eles comem, que eles chamam de Santa Ceia, isso não passa nem perto da Páscoa que foi oferecida na noite em que Jesus foi traído. Os dízimos que eles recolhem não tem nada a ver com aquilo que eles imitam. As vigílias feitas por eles não tem nada a ver pelas vigílias que eles olham na Bíblia. Vigília na Bíblia não era para fazer culto, cantarolar, bater pandeiro, entregar profecia, falar em línguas. Em línguas não, falar um dialeto, que línguas eram idiomas. Vigília na Bíblia, da onde eles olham, copiam e fajuntamente reproduzem, era um espaço de tempo entre os judeus, como entre nós é a madrugada. 2 da madrugada, 3 da madrugada, 4 da madrugada, 5. Assim, era a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília. Eles usam vigília para dizer que vai buscar a Deus pelas vigílias da noite. Olha, lamentável. Lamentável. Porque eu, repetidas vezes, e algumas vezes eu já disse até chorando entre os irmãos, como eu desejaria que os nossos irmãos que estão no sistema religioso fossem livres desse judaísmo falsário que se vive aí fora, pregado pelos pastores. Então, Paulo, quando viu que Pedro e alguns irmãos não procediam, olha, o evangelho tem um proceder. Então ele disse: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: vem cá, Pedro, se você é judeu e você está vivendo como gentio, por que é então que tu obrigas os gentios a viverem como os judeus? É o que os pastores estão fazendo, obrigando os gentios a viverem como judeu. Amado, culto de oração existe aonde? Em lugar nenhum na vida cristã. Ela existe no conceito judaico. Não vai embora. Eu vou te mostrar alguns textos que corroboram isto. Tá? E é por isso que eu tenho dito: a igreja tradicional falhou na sua doutrina e a sua existência na sua liturgia não existe o porquê. Não faz sentido. As reuniões da igreja tradicional não condiz, não procede com a verdade do evangelho. Por quê? Porque há um sincretismo religioso, uma mistura, né? Uma coxa de retalhos, onde tem um judaísmo falsário e uma graça sem graça. Agora preste atenção o que diz o versículo de número 15. Nós, disse Paulo a Pedro. Paulo era um judeu. Disse Paulo: nós, eu e você, Pedro, judeus por natureza, leia esta frase, e não pecadores entre gentios. Olha, nós judeus por natureza.
não pecadores entre os gentios. Preste atenção no entendimento claro. Se um judeu viver como gentio, e era o que Pedro estava fazendo na ausência de Tiago, Pedro se tornava um pecador. Por quê? Porque Pedro iria transgredir as leis que estavam sobre a vida dele. Então, Paulo disse, nós, judeus por natureza, observamos algumas coisas, mas nós não podemos obrigar aos gentios a viver como judeus. Por quê? Porque iremos fazer dos gentios transgressores tal qual nós somos se vivermos como eles. Ora, a igreja está debaixo de uma transgressão, de uma roupa suja, de uma roupa manchada, quando na verdade a igreja está sem rugas, sem manchas, sem máculas e sem defeito. Então, o que é que nós temos visto, entre outras coisas, e desde sexta-feira passada nós estamos abordando esta questão doutrinária? Temos visto uma Cinderela às avessas, temos visto a Virgem, que é pura, sem ruga, sem mancha, e eu faço esta analogia para a igreja, uma virgem deflorada, violentada, com o seu corpo mutilado, manchado pelas doutrinas antibíblica, anticristã, deixe-me corrigir, anticristã é até bíblica, porque tira da lei, mas é anticristã. Por quê? Uma delas é o culto de oração. Abençoados, não existe na igreja do Novo Pacto as pessoas saírem da sua casa, ir a um local, se reunir para clamar a Deus. No conceito cristão, não. Isto existe no conceito judaico. Olha o que disse Atos, capítulo 16, versículo de número 1. Chegou também a Derbe e a Lista, eu acho que é 16, versículo 1. Ah, meu Deus, será que é isso mesmo? Não, mas eu vou achar, calma aí. Aqui está, Atos, capítulo 16, versículo 13. No sábado, relata Lucas, o escritor do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, os feitos dos apóstolos, as ações dos apóstolos. E foi Lucas que escreveu a Teófilo, os feitos dos apóstolos, tanto dos apóstolos da circuncisão, como de Paulo e seus companheiros na viagem missionária. Leia, no sábado, saímos da cidade para o junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Olha isto aqui. Então, as pessoas pegam isso aqui e dizem, ué, mas não é Novo Testamento? Não. Novo Testamento não quer dizer que tudo que está no Novo Testamento é para ser praticado pela igreja do Novo Pacto. Porque, senão, nós vamos arrumar uma série de problemas, como eu já mostrei, em que Paulo mandou Timóteo avisar a viúva que deveria lavar os pés, em que Paulo fala com Tiago sobre imposição de mãos. Havia vários rudimentos, porque lembrem, o templo está de pé e grande parte das pessoas que estão vivendo naquele contexto eram judeus convertidos e muitos deles vinham da transição, vinham antes da cruz, cheios de carrapicho e de conceitos judaicos. Este aqui, Lucas, que apesar de ser um gentio que vivia com eles, Lucas, Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago e João, todos esses irmãos vieram antes da cruz com conceitos judaicos, cheio de carrapichos, e eles tinham essa cultura.
Os judeus tinham esta cultura. Então, pegar esta passagem aqui para criar um culto de oração dentro das igrejas, levar os irmãos dentro da igreja e ficar clamando, contrariando a Deus. Deixa eu abrir um parênteses. Pode ter certeza, os cultos de oração são para contrariar a Deus. Primeiro, para contrariar. Depois são cultos de pedição, é só para pedir. As pessoas se reúnem na chamada catedral e lá começa: Senhor, toma o meu filho nas tuas mãos. Gente, isso é contradizer a Deus. Ouça o que eu vou dizer aos senhores. Deus não tem netos. O meu filho é filho de Deus também. Como tomar os meus filhos na tua... É como se eu orasse nessa ignorância religiosa e falasse: Senhor, me toma nas tuas mãos. Você tem cabimento para quem está estruturado no Evangelho do Cristo ressuscitado? Ora, se já foi revelado por Paulo há mais de 1000 e poucos anos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem principado, nada pode me separar, eu estava onde então se eu peço a ele para ele me tomar nas mãos? Aonde que eu estava? Senhor, eu entro agora na tua presença. Senhor, entramos, vamos começar o culto de oração? Vamos. Chama o pastor Malaquias, chama o presbítero Levítico, chama. E vamos então. Senhor, nós entramos agora na tua presença, Pai. Pai, na tua presença que nós entramos agora, Pai. Pai, na tua presença. Meu amado, isto era um conceito totalmente judaico. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um local de oração. Abençoados. O lugar de oração em graça é em todos os lugares. Paulo disse isso em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 27. Olha lá, orai sem cessar. Ora, se eu vou orar sem cessar, só existe um local de oração, significa que nesse trajeto eu não oro, porque se existe um local de oração, só vou usar lá. E eu disse logo no início aqui, a minha tristeza profunda do meu coração, e eu digo isto repetidas vezes e algumas já falei até com lágrimas, é que pessoas que gostam de ostentar títulos de apóstolo, de pastor, tem um aqui no subúrbio do Rio de Janeiro que ele diz que ele foi levantado para reunir os filhos de Deus. Aonde ele congrega, lá no curral, está escrito assim: esta casa é chamada casa de oração. Ora, se vamos pegar isso aos pés da letra, então a casa de oração sou eu, porque eu que sou a casa do Pai, você é a casa do Pai. Mas a ignorância, e o pior é que eles não se submetem à verdade do Evangelho e ostenta um título que o Pai não lhes deu. E nessa ostentação vão vivendo numa ignorância, reunindo as pessoas para culto de perdição. Não é culto de oração, é culto de perdição. Se eu tenho que ir a um lugar, se eu for naquele lugar, é isso. Mas me fizeram entender isso. Para onde você vai? Hoje é culto de oração. E amanhã? Amanhã é culto de doutrina. E amanhã? Amanhã é de libertação. Rapaz, você não foi no culto de libertação, ainda está fumando. Quer dizer que Deus só liberta lá? Quer dizer que o culto de doutrina só tem doutrina, que doutrina é a sã doutrina, não é isso que eles fazem aí. Quer dizer que o culto de oração só serve se for lá às terça-feira, 8 horas da noite. E se eu não for? Deus não ouve, rapaz. Lá está o apóstolo ungido. Lá está o copo d'água que ele dá depois da oração, essa macumbazinha que ele faz, esse feitiço. Meu amado, até quando você vai se permitir uma coisa dessa? Não está vendo que o apóstolo disse: orai sem cessar, o apóstolo Paulo.
O local de oração dos gentios é na rua, na chuva, na fazenda ou isso, é em qualquer lugar. Primeiro, que oração não tem essa coisa mística em que se muda de voz. Senhor! Ah, Berê mandou, papai. Isso não tem. Isso é loucura. Tá? Isso é uma doença, entendeu? Que impregnou a mente dos crentes e eles estão nessa loucura. Segundo, que oração é um diálogo, é uma conversa. E diante do Pai, você não precisa estar numa multidão. Aliás, Jesus de Nazaré já havia dito aos judeus: quando vocês orarem, vocês entram dentro do quarto de vocês, vocês fecham a porta vocês se isolam. E orem em secreto. E o Pai que vê em secreto te recompensará. Eles fizeram totalmente o contrário. Eles vão para a praça, eles gritam, eles botam orações que são petições contraditórias, tá? Não é algo que eu vou falar daqui a pouco. Um povo reunido confessando o evangelho. Não é isso que se faz. Senhor, eu determino, eu libero. Senhor, tu mandaste fazer prova de ti, papai da glória, rabanada. Isso não cabe aos sábios, aos justos. Orai sem cessar. Nós estamos aqui nesse processo de comunhão, falando acerca das coisas do Pai. Então, oração, culto de oração, local de oração, era um conceito judaico. Atos, capítulo 3, versículo de número 1, essa é boa, olha só. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Meu irmão, se você soubesse de quantos lugares eu já vi que tinha isso. Hoje é dia da oração da hora nona. Meu amado, está vendo que isso é um conceito judaico? Olha os personagens, Pedro e João. Olha onde eles iam, subiam ao templo. Fazer o quê? A oração da hora nona. Era isto um conceito judaico que a igreja evangélica adotou para encher os seus membros, para encher os seus templos. Ir ao templo em determinado hora para orar era um conceito judaico, isto era religiosamente cumprido às riscas. As pessoas afluíam para as horas determinadas de oração. Eles acreditavam assim porque Deus, eles achavam que estava lá. Trazer este conceito para a vida da igreja hoje, em pleno século XXI, é no mínimo, meu amado, engessar a mente das pessoas, costurar o véu e colocar um tapa-olho. Esta obrigatoriedade, esta oração presencial, como se Deus só fosse responder alguma coisa lá naquele local, que de santo não tem nem a presença do Evangelho. Claro que não tem. Você acha que o Evangelho estava aqui, lá naquele tempo, na hora nona? Se Pedro e João eram pregadores do Evangelho da circuncisão, nem Evangelho naquele lugar tinha. Isso era um conceito judaico. Na vida cristã, e quando eu falo na vida cristã, é nesta formação da igreja de Cristo, nesta igreja pura, sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem defeito, nesta igreja sem representatividade, nesta igreja sem os seus representantes, nesta igreja onde o cabeça é Cristo, a oração não é da eloquência de um homem. Não, ele não tem o poder de oratória. Pregou Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Ora, a pergunta que eu faço aos senhores é: se eu não sei orar como convém, como que eu vou chamar vocês para ir a um culto de oração? É perda de tempo. Não, não tem base, não faz sentido. É como se eu andasse com o meu carro na garagem e eu andasse de perna para o alto, plantando bananeira e andando até a farmácia, 2 quilômetros. O que é, Geraldo? Não, é porque eu li na Bíblia alguém andando assim. Ué, mas por que você não foi de carro? Não, é porque eu estou pagando um preço. Olha, mas mesmo que você não for de carro, você não vai andando a pé. Sabe, isso não faz sentido. A homilia do que aí está como igreja não faz nenhum sentido dentro desta configuração cristã, autêntica, saudável e genuína. Ora, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo. Não é a eloquência, o poder de oratória. E eu já entrei em lugares que eu ouvia aquela mesa de oração, que na verdade eu não sei nem de onde eles têm uma ideia tão fértil para enganar as pessoas. Porque não tem um paralelo pelo menos com a Bíblia, já que não existe no Evangelho. Mesa de oração, isto me cheira espiritismo, isto me cheira a Fischer, isto me cheira a peixe podre, isto me cheira mal. Porque se tivesse pelo menos um paralelo, tivesse pelo menos uma comparação bíblica, já que não tem no evangelho cristão, já que não tem no proceder correto cristão. Lembra que Paulo disse? Quando eu vi que não procediam corretamente com a verdade do evangelho, já que não tem algo paralelo, similar ao evangelho, tivesse pelo menos similar à Bíblia, mas não tem. Mesa de oração. Meu amado, e a abençoada me disse: o senhor toma muito cuidado, Geraldo, porque eu sou dirigente da mesa de oração. Eu disse: ui, Saramandaia. Dirigente de quê? De mesa de oração. Eu disse: minha abençoada irmã, você é dirigente de nada. Porque o que é mesa de oração? Aonde foi revelado por Moisés, pelos profetas, por Jesus de Nazaré, que era o ministro da circuncisão, pelos apóstolos. Aonde está, pelo apóstolo Paulo, a doutrina colocada como base nos seus dias? Aonde tem mesa de oração? Nas epístolas de Cristo escrito no nosso coração. O Espírito Santo me revelou, disse ela. Te revelou? E quem é que me garante que é o Espírito Santo? Se aqui diz que nós não sabemos orar como convém e você criou uma mesa de oração do jeito que lhe convém. Claro que nós não vamos brigar com ninguém, cada maluco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada louco com a sua mania. Mas a mim me cabe esclarecer as pessoas que nos têm estima, dizer que culto de oração é um conceito judaico que não tem nada a ver com a igreja do novo pacto. Até porque nós não sabemos orar como convém. Se eu não sei orar como convém, como que eu vou reunir um grupo de pessoas para ficar: Senhor, visita a tua serva? Olha, meu irmão, isso aqui então, meu amado, olha, culto de oração se torna um culto de ignorância. Senhor, visita a tua serva naquele leito. Meu amado, quem mora em mim não me visita. Como que eu vou pedir Deus se a serva é dele? Primeiro que eu já não tenho que pedir nada.
Agora, se é serva dele, e este é um linguajar usado pela religião, se é serva dele, ele não tem que ir lá visitar. Agora, pare e pense. Imagina Deus atendendo a missionária dirigente da mesa de oração. Senhor, visita a tua serva. E Deus, visita quem? Visita a Clementina. Então, aonde ela está? No Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Deus, eu vou lá. Qual é o leito? Ela está na sala amarela, no leito 14. E Deus entra lá. Olá, Clementina. Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A irmã sabe o que eu, Deus, estou fazendo aqui? Não, o que é? É que a irmã, dirigente do círculo de oração, da mesa de oração, mandou vir aqui te visitar. Como é que tá, irmã? Quer um suco, quer uma água, tudo bem? Não, tá tudo bem, tá. A paz do Senhor, então. Meu amado, pelo amor de Deus, quem mora em mim não me visita. Então, o que falta, se a pessoa não sabe orar como convém, ela tem que, então, praticar o que diz o Evangelho nos seus lábios. E aí, mantendo a sua confissão sobre o que o Espírito diz na palavra, você vai ter um proceder de acordo com o Evangelho. Você está usando uma palavra que não volta vazia, andando em caminhos mais altos e ativando pensamentos com a mente de Cristo que são mais altos que os meus pensamentos. Ao invés de eu falar, Senhor, visita a minha serva, eu vou dizer, a tua serva, eu vou dizer, Senhor, eu descanso, porque a minha irmã, a minha amiga, a minha mãe ou alguém está naquele leito, mas ela é tua filha e tu estás no controle absoluto de tudo. Eu entro no teu descanso, eu entro no teu repouso. Meu amado, isto é perfeitamente saudável. Do que eu visita a tua serva. Senhor, dá-me a unção dobrada do teu espírito. O que passar, sabe? Não sabemos orar como convém, mas é o Espírito. Então, é o que o Espírito diz aqui que eu vou usar para a minha vida. Porque o que passar disso é gritos vazios. Disse Jó 35:13. Olha aí. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. São gritos vazios. Senhor, visita a minha serva. Gritos vazios, Deus não atenta. Senhor, toma meu filho nas tuas mãos. Gritos vazios, Deus não atenta. Deus não tem netos. Senhor, se tu quiser, tu me curas, se não quiser, tu me curas, se tu quiser, tu me cantas, se tu quiser, tu me levas. Deus não atenta. Se tu me cantas, tu me levas? Deus não atenta. São gritos vazios. Deus atenta para o que é produzido pelos teus lábios em linha com o evangelho dele. Aos judeus, em especial Jeremias, ele diz, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra. Eu acredito que o trono, quando eu digo, Senhor, eu sou teu filho, o trono vela sobre a palavra dele, porque eu sou filho, você é filho. Eu acredito que no meio de uma situação você diz, em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Claro, eu estou aqui conjecturando sem ferir a doutrina. O trono, está usando a minha palavra. O salmista disse que ele colocou acima de tudo o nome e a sua palavra. Então ele disse a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra. Os crentes não oram sobre a palavra? Ou vão orando contradizendo? Me toma nas tuas mãos. Como me toma nas tuas mãos? Se ele disse, da palma das minhas mãos ninguém arrebata. Como me toma nas tuas mãos? Se ele disse já aos judeus por meio do profeta Isaías,
que ele disse: pode, porventura, uma mulher esquecer do filho que amamenta, do seu ventre? Eu, todavia, não me esquecerei de vocês, eu tenho vocês gravados na palma da minha mão. Como me toma agora nas tuas mãos? Senhor, eu entro agora na tua presença. Ora, mas isto não é orar como convém? Isto são gritos vazios, e gritos vazios Deus não atenta. Ora, quem tem uma postura em graça, quem anda nesse aprendizado na faculdade da graça, vê resultados práticos porque diz: Senhor, aquele que se une a ti é um espírito contigo. A minha comunhão está plena, está perfeita. Antes que esse dia fosse, tu já eras. E eu tenho certeza que para esse dia, tu já preparaste obras de antemão. Eu estou sendo conduzido em triunfo, eu vivo em perfeita vitória e creio também que tu já chamou aquilo que não existe, e como eu vivo por fé, eu já recebo como se ela já existisse. Recebo prosperidade, recebo cura para o meu corpo físico, recebo uma manifestação extraordinária sobre a vida dos meus filhos, a cobertura sobrenatural do Cristo ressuscitado já está na minha vida, na vida dos meus ouvintes, na vida daqueles que formam a tua igreja, que está sendo conduzida em triunfo e vive em perfeita vitória. O trono, neste momento, diz: ele está se lançando sobre a minha palavra. E eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tu te lembras de Pedro? Pedro diz: Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, eu não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu lanço a rede. E na manhã de confissão eu tenho falado isso. Vida de vitória é vida sobre a palavra. Eu não sei orar como convém, então eu falo o que o Espírito diz através do Evangelho revelado. Porque o que passar disso, só gritos vazios, Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Qual é, então, a estratégia? Qual é, então, o proceder correto? Paulo diz: quando eu vi que vocês não viviam corretamente, não procediam corretamente. Qual é o proceder correto no que diz respeito a essa familiaridade, a esta relação, a esta comunhão, a este falar com Deus? Qual é a postura? Em síntese, é o que está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O camarada já chega diante de uma relação com Deus e diz: Senhor, eu não valho nada. Senhor, eu sou o pó da terra, eu sou um miserável, eu sou o verme de Jacó. Senhor, eu não presto. Isso é grito vazio. Deus não atenta. Senhor, será que tu não está vendo isso? Se pudesse ouvir a voz do Pai, Deus ia falar: não estou vendo, não, sou cego. Meu amado, aprenda a viver esta comunhão maravilhosa do Evangelho. Veja-se como Deus te vê. Deus te dê perfeito. Diga que tu és perfeito. Deus te vê reinando em vida. Diga que você reina em vida. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Como que eu vou viver miserável se há um poder operando em mim para fazer infinitamente mais? Receba o infinitamente mais de Deus na tua vida. Receba força, receba ousadia, receba determinação. Tire dos seus lábios tudo aquilo que é nocivo e contrário ao Pai. Veja-se como Deus te vê. Deus não te vê desistindo, Deus te vê avançando. Deus não te vê perdendo, Deus te vê mais do que vencedor. Deus não te vê derrotado, Deus te vê reinando em vida em perfeita vitória. Você recebe isto? Então você nunca mais vai se entregar a esse conceito judaico que nega a eficácia do poder de Deus, que deve ter uma operosidade dentro daquilo que eu confesso, não anulando aquilo que ele fez na minha vida, me entregando a um conceito judaico que está aí estabelecido como fonte de pedição, como fonte de comunhão com Deus, mas na verdade é um insulto àquilo que ele já fez por mim e por você. E eu termino com Hebreus 10, 35, onde Paulo disse aos Hebreus:
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a sua confissão, porque ela tem grande galardão. Poucos cristãos têm confiança. Os que têm confiança são os que confessam a palavra. Amanhã há grandes desafios para a minha vida, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho a plena convicção de que eu, Geraldo Moraes, sou conduzido em triunfo e estou em perfeita vitória. Ainda que a minha carne não veja, ainda que a minha carne não sinta, corrigindo, e ainda que os meus olhos não vejam, como eu não sei orar como convém, como se deve, eu digo o que o Evangelho diz que eu sou. Eu sou o que sou pela graça de Deus, ministro de uma nova aliança, habilitado para pregar uma nova aliança. Sou conduzido em triunfo e estou em perfeita vitória. Sou o melhor da criação do Pai, um espírito revestido de carne para viver e experimentar as experiências agradáveis enquanto o meu espírito governar o meu corpo. Como eu sei que o meu espírito é eterno e esta matéria é transitória, vou viver o que é eterno, vou viver o sobrenatural, vou manter firme a minha confissão de fé, porque eu sei que isto me trará uma grande recompensa. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Geraldo Moraes, sou embaixador de Cristo. Sim, com ousadia digo o que está escrito. Eu sou embaixador de Cristo, ministro de uma nova aliança. Como não sei orar como convém, e o que passar disso são gritos vazios, Deus não atenta, e não ando mais desses conceitos judaicos, vou seguindo, reinando em vida, desfrutando da melhor noite, aguardando vocês amanhã, 5h20 da manhã. Assim é, melhor noite, graça e paz.